Vou repercutir com vocês neste vídeo ainda sobre, né, a entrevista do Putin para o Tucker Carlson. Apesar de que muita gente já falou sobre o assunto, mas esse vídeo se presta aí a cobranças que me foram feitas aqui nos comentários dos vídeos do canal Ponderações com Josa Novales. Também foi feita a mim, por integrante do grupo do WhatsApp, né? Eu tenho um outro canal, que não vale a pena aqui nem tratar do assunto, né? Mas aí eu tenho um grupo também e um dos participantes do grupo, que apoia o outro canal, também apoia este canal aqui e fez a cobrança sobre um vídeo, né? Detalhando aí a minha opinião, detalhando o que foi a entrevista, e detalhando, apontando aqui, na verdade, os tópicos mais interessantes, né? Fazendo um debate sobre eles, né? Então é em virtude disso, portanto, que este vídeo vai ao ar. Antes, pedir para você que já assistiu 2, 3, 4, 5 vídeos e que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente, né? Também mandar um abraço aí enorme, né, para pessoas em Moçambique, né? Porque eu falei muito de Angola ontem e algumas pessoas falam, poxa, em Moçambique, de fato, também, Moçambique, Guiné-Bissau, também, Príncipe, enfim, esses países todos, né, Cabo Verde, né? Todos esses países, mesmo as pessoas em Macau é uma pequena cidade na China que também tem muita influência portuguesa e tem muita gente que fala português lá também. Também em Portugal, tem muitos seguidores aqui que estão se inscrevendo no canal que são portugueses. Forte abraço aí aos portugueses, os nossos amigos e irmãos aqui também no Brasil, né? Um amigo meu lá em Pernambuco reclamou, poxa aí Pernambuco, um abraço para o nosso amado Pernambuco também. Para o Amapá, tem muita gente aqui também no canal, inscritas que são do Amapá, né? Enfim, para todas as pessoas aí que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado por essa enorme gentileza, muito obrigado pela generosidade, obrigado inclusive pela generosidade em relação a apoiar um canal que, tecnicamente falando, né, as coisas aqui não funcionam tão bem quanto eu presumo, né, que seja a questão do conteúdo, né. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, compartilhe o canal aí para os amigos de vocês, vamos que vamos. Teremos brevemente aqui também o clube de membros, né, para vocês se inscreverem a partir do clube de membros. Vamos criar também um clube de amigos ali no WhatsApp, né? Para a gente ter uma conversa muito mais próxima. As lives vão acontecer, pode ficar tranquilos que elas estão aí no horizonte, tá bom? Vamos lá, então a entrevista do Carlson foi uma entrevista de mais de 2 horas, uma entrevista que a gente poderia até seguir muito mais, poderia ter 3 horas, que estaria tudo muito bem. Uma entrevista, para mim, foi um dos grandes acontecimentos políticos e geopolíticos do século, né? Foi um momento em que um líder de uma nação conseguiu convencer muito, até mesmo daqueles que não o apreciam, né? Ele consegue, certamente com essa entrevista, reverter muito da russofobia que foi espalhada pelo mundo como como uma das grandes armas contra a Rússia. Ele consegue, na verdade, desmistificar muitas narrativas ocidentais, como a narrativa, por exemplo, de que a Rússia é ameaça à Europa, né? A questão do medo, né, que é trabalhado nessas narrativas como uma arma, né, para domesticar a mentalidade das pessoas. Tudo isso a gente percebeu na entrevista do Putin e muitas outras coisas que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. O Tucker Carlson, muito criticado por alguns, né, falando que ele arrumava ali a bola para o Putin fazer o gol, né? Eu acho que isso aí é de uma indelicadeza muito grande com o entrevistador americano. Evidentemente que ele tem os seus limites, né? Ele foi forjado dentro de uma cultura, hein? Quanto mais você simplificar essas coisas, melhor era. Virou um grande apresentador, de certa forma, para o contexto americano, sendo seguido por milhões e milhões de americanos justamente por praticar a simplificação em muitas das suas reflexões, né? Então, evidentemente que você não pode esperar que esse entrevistador, de uma hora para outra, seja muito cérebro e tenha uma capacidade de raciocínio muito mais profunda do que tem e assim por diante. Não podemos, contudo, né, ignorar a contribuição do Carlson para esse acontecimento. Foi ele que resolveu fazer essa entrevista, foi ele que teve a coragem de fazer essa entrevista, tem sido muito caçado nos Estados Unidos e hoje até na Europa por causa dessa entrevista. Não deixou de ser um grande ato de coragem do Tucker Carlson, essa entrevista com o Vladimir Putin. Então ele tem sim muito dos seus méritos. Quanto à entrevista propriamente dita, ele foi certamente dominado pelo Putin, né? Ele se intimida claramente, e não é complicado, qualquer um se intimidaria diante desse líder político, né? E aí ele se intimida e deixa um pouco essa entrevista rolar, né? Até por não achar um ponto, né, em se apoiar no sentido de enquadrar o entrevistado. Todo entrevistador busca o enquadramento do seu entrevistado, mas às vezes o entrevistado ele se sobrepõe. Foi
exatamente isso o que acontece neste momento, né? A gente percebe no Putin claramente um domínio total que vai desde da fala mansa, tranquila, né? Muito clara, muito didática, um conhecimento absurdo, muito bem conectado, né? Ele começa a entrevista fazendo uma abordagem histórica, inclusive que denuncia o que é a Ucrânia, né? Para depois unir completamente os pontos de uma maneira didática, assim, de uma maneira impressionante. Professores hoje, muitos teriam dificuldades para ter tanto didatismo, né, como Putin em tão pouco tempo e sob pressão, deixando claro que o líder da Rússia naquele momento da entrevista sabia que o mundo estaria vendo-o. Então, olha só, a pressão de todas as câmeras aí do mundo olhando para ele, ele consegue ter aquele equilíbrio, né? Esse equilíbrio vai desde o tom de voz, né, que pouco a pouco vai te dominando, vai te conquistando, vai fazendo você se ligar aquilo que ele fala, até a postura corporal, né? Uma postura corporal que não cede absolutamente em nada, tá? Uma postura corporal que parte de alguém que entende, né? A entrevista propriamente dita, né? Entende que a entrevista propriamente dita é também um espaço de combate. É isso. Entrevista é também um espaço de combate, né? E ele, Vladimir Putin, não combatia somente naquele momento o seu entrevistador, né? Mas também ele combatia o público que se opõe às ideias que ele defende, as ideias do entrevistado, as ideias que ele defende, ele Putin, assim como também um público que se opõe à Rússia. Se opõe, mesmo sem saber quais são as pretensões da Rússia neste momento, né? Bem, os limites do Tucker Carlson aparecem sobretudo na primeira parte da entrevista, quando ele tenta enquadrar, como eu disse, né? Mas esses limites desaparecem ou são atenuados, né, quando o próprio Carlson, na segunda parte da entrevista principalmente, mas também a gente percebe isso na primeira, ele deixa o entrevistado falar, né? Ou seja, para eu triunfar, né, com isso aqui, né, eu preciso deixar esse homem expor as suas ideias. Provavelmente foi essa compreensão que ele teve, acho que foi uma compreensão bastante importante naquele momento, porque ele passa a ganhar muito também a partir do momento em que ele pratica um comportamento de acordo com essa compreensão, né? Pode ter faltado algumas perguntas, evidentemente nessa entrevista. Era uma entrevista para ter outras partes, não tem como não faltar perguntas, enfim, é normal, né? Pode ter faltado perguntas sobre a própria Rússia, sobre os desafios da economia russa, sobre o crescimento da economia russa, sobre as sanções, né? Sobre qual é a relação do Putin com os setores da economia, com o Banco Central e assim por diante, qual a relação do Putin, inclusive, com a própria política interna da Rússia, né? A maneira como ele consegue, por exemplo, ser um líder, né? Aplaudido até pelos seus inimigos, né? Então, acho que faltou alguma pergunta nesse sentido? Faltou, pode ter faltado, mas o fato é que o que a entrevista entregou compensou completamente aquelas perguntas que, evidentemente, não foram feitas, né? Pode ter faltado também, e acho que aí é importante, né? Acho que poderia ser muito importante, acho que aí é uma falha, e até mesmo do Putin, na minha opinião, né? Faltou uma pergunta sobre os atos terroristas que a Ucrânia tem praticado, né? E aí poderia permitir a ele falar desde dos eventos em torno de Bucha, aquela cidade ucraniana em que foi forjado o massacre das forças russas, né, até os próprios ataques que a Ucrânia tem feito hoje nas praças públicas, nos supermercados e nas padarias, né, em vários outros setores ali, em que a Ucrânia sabe perfeitamente que naqueles setores, naqueles lugares, naquele momento ali, não somente não há, né, militares ali, não há tropas russas naqueles lugares, como também a Ucrânia entende que a bomba, né, o bombardeio tem que ser feito nesses locais justamente nos momentos em que mais há pessoas circulando nesses locais. Isso é tipicamente um ato terrorista. Como isso é algo que incomoda profundamente o Ocidente, né, então acho que deveria ser um pouco mais explorado aí pelo Carlson com o Putin, e o Putin também poderia falar um pouco mais disso daí, né. A Rússia é defensiva em absolutamente em tudo. Ele, mais ou menos, durante toda a entrevista, tenta passar essa imagem e acho que consegue, né? A Rússia vai atacar? A Rússia apenas se for forçada a fazer esse tipo de ação, né? Vai enviar armas para um país amigo, né? Apenas se este país amigo for ameaçado, né? Vai investir na indústria de armas, né? Apenas se o Ocidente se armar contra a Rússia, né? A Rússia ataca também, o Putin ataca também ali o mito do imperialismo russo, né? Que é totalmente respondido nesse contexto aí. No contexto de toda a entrevista, o mito do imperialismo russo cai um tanto quanto por terra, particularmente quando ele fala que a Rússia não tem nenhum interesse em relação
a invadir Polônia, não tem nenhum interesse em invadir Letônia e outros países também, mas deixa claro, né, que se partir da Polônia não vai ter para ninguém, e aí não vai ter para ninguém mesmo, porque a Polônia não é população russa que vive na Ucrânia. A Polônia não tem com a Rússia a mesma relação histórica que a Ucrânia tem, então a situação poderia ser muito mais complicada, né? Ele faz um relato histórico sobre a Rússia que resgata a identidade russa de regiões, né? Várias regiões ali da Nova Rússia, mas também de toda a Ucrânia, né? Mas também serve esse relato histórico, né, para mostrar a necessidade de defender um Estado que historicamente precisa de fato ser defendido, né? Então ele fala, para tanto, ele vai até mesmo a Gengis Khan, falando ali de como a Rússia poderia perfeitamente ali ter falado um pouco mais da questão de como a Rússia é plana, né, e como isso facilita também o acesso ali aos seus territórios, algo que acontecia muito no passado histórico da Rússia, né. Então a Rússia precisa se defender, e o Estado russo é sobretudo um Estado defensivo, né. Ele deu uma aula, portanto, sobre a Ucrânia para os ucranianos, né. Provavelmente nas escolas os ucranianos não aprendem aquilo que o Putin falou, né? Mostrou também que a Ucrânia foi um país construído, mostrou que grande parte da Ucrânia hoje foi cedida ali, foi um presente ali dos bolcheviques para até mesmo para as pessoas que viviam naquele lugar, dando uma autonomia maior para elas. A Ucrânia, a ideia de criar a Ucrânia era uma ideia permeada pelo desejo, né, de premiar as pessoas daquele lugar por uma autonomia maior, né, por uma independência maior. Ele fala também que a Ucrânia é composta por pedaços de outros países, aí tem Hungria, tem Romênia, né, e tem a própria Polônia, né, e ele fala perfeitamente que é muito interessante, né, ele fala da viagem dele que ele fez ainda quando havia a União Soviética, aquela região ali da Ucrânia, né, que as pessoas falavam, as pessoas eram completamente húngaras, e neste momento, gente, ele dá a entender aí, né, que ele poderia perfeitamente apoiar, né, os interesses ali do Orbán e da Hungria em retomar esses territórios. Não deixa claro que tenha tido essa conversa, não, deixou claro, não teve essa conversa com o Orbán, né, mas ele entenderia essas ações aí do Orbán e da Hungria. Por quê? Porque evidentemente as pessoas daquele lugar não são ucranianos, claramente aquilo é um território húngaro, e se as pessoas quisessem, na verdade, fazer um plebiscito para se unir à Hungria, essas pessoas teriam o apoio da Rússia, né? Isso é muito interessante, né? Ele fala também sobre, ao dar essa aula sobre a Ucrânia para os ucranianos, ele fala da traição da Ucrânia sobre os russos a partir de 1991, quando termina a União Soviética, né? Havia um entendimento de que a Ucrânia, de fato, era um país amigo, né? Era um estado neutro, deveria ser um estado neutro, era um país amigo, familiar, né, pessoas dos dois países têm familiares em ambas as partes, né, falava da relação histórica, da relação de muita benevolência do Estado soviético com a Ucrânia. Até em virtude disso, ele não esperava, e ninguém esperava, que a Ucrânia fosse trair os russos como aconteceu, né. Isso é bastante interessante também, né. Ele fala, portanto, ali da desintegração da União Soviética numa perspectiva de união com o Ocidente, né? A Rússia se oferece para o Ocidente, mas o Ocidente fecha completamente as portas para a Rússia, né? Isso também é bastante interessante, porque muita gente no Ocidente, principalmente na Europa, não tem esse entendimento muito claro, né, de que a Rússia, ela tenta se unir, e durante todo o tempo a Rússia vai praticando ações para tentar se unir, como também na questão dos mísseis, né, que ele tenta fazer um acordo com a Europa para que todos, com os Estados Unidos também, né, com o Ocidente, para que todos investissem em armamentos, em mísseis, né? Só que a Europa descarta completamente a Rússia dessa parceria, e hoje a Rússia domina o mundo com os mísseis hipersônicos que a Europa e os Estados Unidos não têm a menor condição de produzir, né? É muito interessante esse ponto também, quando ele fala, por exemplo, da neutralidade da Ucrânia. Ele faz um relato ali sobre os golpes que aconteceram na Ucrânia, né? Desde do golpe em 2004, né, que você teve ali uma eleição, né, uma eleição ali do Yanovich, né? O Yanovich, ele vai para uma eleição juntamente com o Shevchenko, né? O Yanovich, ele foi um dos ministros, primeiro-ministro do Kochan, que foi o primeiro presidente que assumiu a Ucrânia independente. Quando cessa o governo do Kochan, o Viktor Yanovich, ele faz a eleição e aí ele vira presidente da Ucrânia, né? E aí o que acontece? Acontece que
você tem depois você tem um problema de reconhecimento da eleição. O seu adversário, né, que é o Yushchenko, ele praticamente ele tenta bagunçar tudo, mais ou menos o que a Aécio Neves fez aqui no Brasil no passado, numa eleição da Dilma Rousseff, né? E ele consegue apoio judicial, né, que praticamente o coloca ali no poder, né? Então ele fica praticamente afastado ali do poder, ele tenta depois voltar ao poder, e ele consegue voltar ao poder na eleição seguinte, em 2010, né? E aí novamente você vai ter um golpe de Estado, né? O curioso disso aí é que nenhum desses governos envolvidos, desde o Kochan, passando pelo Viktor Yanukovych, como também o Yushchenko, né? Nenhum desses governos era totalmente pró a Rússia, né? Claramente que o Yanukovych ele cessa temporariamente os acordos ali de integração da Ucrânia à OTAN, né? Desculpa, não à OTAN, mas ao mercado como europeu, né? A Europa, né? Mas aquilo não estava decretado que seria o final, né, que a Ucrânia desistiria completamente dessa união. Apenas havia um aprofundamento. O Yanukovych gostaria que houvesse um aprofundamento do debate em torno desse assunto, né? Foi o que bastou, por exemplo, para que houvesse o golpe de Estado, né? Ele fala, por exemplo, sobre os massacres dos russos nativos em vários locais, né? Ele fala, por exemplo, do Donbás, né, das pessoas russas que estavam sendo ali assassinadas pelos nazis, né? É muito importante que quando ele fala da desnazificação da Ucrânia, né? Nesse sentido aí, ele mostra claramente o que é esse processo de desnazificação da Ucrânia, né? Essa desnazificação, ele dá um exemplo, por exemplo, de outros estados europeus na época da Segunda Guerra Mundial e assim por diante, para falar o que é essa desnazificação. Ele fala, por exemplo, do nazi que estava ali no Canadá. Ele fala, por exemplo, ele prova que o Zelensky é um governante nazi, quando ele aplaude, por exemplo, o cara da SS lá no parlamento do Canadá. Ele fala, por exemplo, da política, por exemplo, de promoção desses líderes, né, que atuaram diretamente junto ao Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial contra os ucranianos, como até hoje parece que ele se espanta, né, e deixa claro esse espanto aí. Provavelmente ele não se espanta, mas ele deixa claro o espanto, né? É uma jogada de um cara que domina muito bem as câmeras, né? Como é possível, né, que um cidadão que atacava, matava, assassinava, né, russos, ucranianos, poloneses, como é que essa pessoa vira um ídolo na Ucrânia? Como é que essa pessoa tem os seus bustos, né, em várias instituições públicas na Ucrânia? Como é que estátuas são criadas para essa pessoa e outro líder também que ele destaca ali, que agora não me vem à mente o nome, né? Como que essas pessoas podem ter tanto prestígio? Isso acontece por causa da nazificação que está presente hoje nas instituições ucranianas, né? E isso é tão poderoso que é muito provável que um líder, caso queira se debater contra isso, pode ter problemas. E ele fala do Zelensky, e é muito interessante quando ele fala do Zelensky, né? Porque, na verdade, ele praticamente, assim, dá uma aula para o Zelensky, coloca o Zelensky numa situação bastante complicada, né? Ele fala da habilidade, mostra uma grande habilidade em relação ao próprio líder da Ucrânia, ao Zelensky, mostrando como um garoto, aparentemente muito bobo, né, que acaba enganando a sua nação, né? Mas, né, também esse engano à nação ucraniana por parte do Zelensky ocorre em virtude do pavor que o próprio Zelensky tem em relação aos neos, né, a extrema-direita que está presente ali já praticamente no poder ucraniano, em todos os setores ali do poder das elites ucranianas, né? O Zelensky promete acabar com a guerra, é muito eleito por causa disso, mas assim que eleito ele prefere, né, o caminho muito mais fácil, que é o caminho de se unir completamente ali ao Ocidente. Nisto, né, também se revela o apoio aí do Ocidente quanto aos grupos de extrema-direita na Ucrânia. O Putin deixa claro que esses grupos existem, porque estão defendendo, na verdade, os direitos, né, do Ocidente, né, interesses, na verdade, do Ocidente, né, e foi justamente o que aconteceu no Euromaidan. Até hoje esses grupos têm muito poder, porque são financiados sim pelo Ocidente, né? Então ele mostra, portanto, essa união do Ocidente aí que, enfim, que com os grupos neonazistas, né? Ele deixa Zelensky numa situação realmente complicada, difícil, pois chama a atenção para o papel de líder do Zelensky. Claramente que o Putin sabe que o Zelensky não é líder nenhum, mas ele mexe muito com essa questão, né? Assim,
pela sua condição de líder, né, o país ele poderia perfeitamente, em algum momento, se voltar para o seu país, né, e parar de ser fantoche dos interesses ocidentais, né. Isto é complicado, porque muita gente na Ucrânia, né, e fora da Ucrânia também, né, a quem chegar essa entrevista, pode parar para pensar muito sobre isso, porque as pessoas parecem que se anestesiaram em relação a muitos pontos. Um desses é isso aí, que o cara pode perfeitamente, ainda que tenha muitos inimigos, lutar em favor do seu próprio país, ainda que possa perder essa guerra, né. Ele poderia virar um herói do país, ainda que perdesse, né? Mas o Zelensky, neste momento, prefere o caminho mais fácil. Porém, o problema do Zelensky hoje é muito grande, ele não sabe a quem se apoiar, ele não sabe a quem se apegar, e hoje, até em virtude disso, ele pode a qualquer momento se voltar para esse tipo de coisa aí, de repente virar o jogo, né? Eu acho muito difícil, mas o Putin foi muito bem nessa daí também, né? Ele fala das traições também, da traição também aos acordos de Minsk. Ele explica o sentido profundo, como eu disse, nas desnazificação, e isso também estaria permeando ali a recusa dos acordos de Minsk, né? Gente, o Putin ele foi espetacular, essa palavra, espetacular, quando ele fala, por exemplo, que não importa o líder, né? O Tucker Carlson pergunta sobre o Trump, né? Ele fala que não importa o líder, mas as elites que o controlam. Isso é muito importante, né? Isso revela uma visão materialista, né? Que funciona como um antídoto hoje em dia, né? A uma das maiores crises da humanidade, uma das mais perversas crises da humanidade, na minha opinião, né, a visão materialista, que é a crise da abordagem moral, né? Então, uma visão materialista de mundo pode ajudar, na verdade, contra essa demência da humanidade, que é a abordagem moral, sobretudo. Abordagem que considera e valoriza muito mais o comportamento, abordagem que está muito mais centrada, por exemplo, no que a pessoa o gênero da pessoa, embora isso seja algo que precisa ser debatido, evidentemente, o que a pessoa faz, se a pessoa é um ditador, se a pessoa não é tão democrático assim, não importa mais o prato de comida na mesa da pessoa, a realidade material da pessoa, a economia material na vida das pessoas. O que importa, na verdade, é se o líder dessas pessoas, ele é ditador ou não é, se o líder dessa pessoa está praticando a política autônoma ou não. O que importa, na verdade, para todo mundo é a abordagem moral, né? E essa abordagem moral está destruindo completamente o mundo hoje em dia. Um dos antídotos a essa abordagem moral é justamente a visão materialista da história. E o Putin tem essa visão, deixou isso muito claro na entrevista, né? Isso mostra a importância, sim, né, do excesso de poder, né, pelas elites econômicas que têm, enfim, as elites políticas as elites econômicas que existem no país, né? Esse poder, na própria Rússia, esse poder, né, econômico, sempre vai pautar, evidentemente, o poder político, claramente, né? E até determiná-lo, de certa forma, né? Em vários aspectos, né? Pode até determiná-lo. Mas o verdadeiro líder é aquele que coloca as elites no seu devido lugar, né? Então, ok, mano, tem muito poder econômico aqui, mas vamos tomar cuidado que vocês não podem ter tudo, né? Isto é de fato muito importante. E no Ocidente, geralmente, quando algum chinês, né, que está querendo passar dos limites, né, tal, ou algum russo também tal, então esses profissionais, essas pessoas são punidas, o Ocidente tende a reclamar muito em nome da tal democracia e tudo mais. Justamente por que o Ocidente reclama disso? Justamente em virtude daquilo que o Putin falou em relação ao líder americano. Não importa o líder, o que importa são as elites, o que querem as elites, porque elas determinam, na verdade, muito daquilo que os líderes vão fazer. Isso é fantástico, isso aí mostra a habilidade, a capacidade de raciocínio enfim, costurar pontos ali muito distantes, né? Ele mostra que as forças da OTAN praticavam uma política de estudo e intimidação da Rússia. Isso também é muito importante, tá? Criando as suas instituições, né? Instituições para isso, para essa intimidação, né? E também criava narrativas naquele tempo, né? As narrativas naquele tempo foram construídas, né, para justificar o constante apoio e financiamento a tais políticas e também às instituições que esta política criava, né? Quando né, a União Soviética acaba, essas instituições, né, ficaram completamente sem sentido, né? O grande inimigo já não existia, né? Contudo, a política e as instituições que existiam, que intimidavam a União Soviética, né,
continuaram vivas, né? Então, como a própria OTAN, inclusive, né? Então, a OTAN continuou viva sem ter o menor sentido, porque a grande ameaça para a OTAN e para o Ocidente era justamente a União Soviética. Uma vez que não tem mais a União Soviética, por que a OTAN precisa existir? E aí não somente vai existir, como também vai crescer cada vez mais, né? Então, o que aconteceu a partir do momento em que a União Soviética deixou de existir? Ora, eles precisavam criar um novo inimigo, né? E desde então as narrativas tratam de construir na Rússia, né, esse inimigo, esse novo do Ocidente, né? E com muita habilidade o Putin alerta sobre algo que para alguns entendem muito bem, né? O próximo passo é transformar a China nesse inimigo do Ocidente, embora isto não exclua a possibilidade de manter a Rússia como um inimigo em menor escala, né? A realidade se impõe, né, gente? E se faz necessário que as pessoas entendam isso muito bem, né? Que as potências entendam disso, né? E que seus líderes percebam isso muito bem. Mas nos Estados Unidos, né, segundo Putin, né? Mas os Estados Unidos, segundo Putin, reagem jogando bombas, né? Os Estados Unidos reagem praticando sanções. Os Estados Unidos reagem criando guerras. Então a realidade vai se impondo pouco a pouco. Ele fala da Indonésia, ele fala da China, ele fala dos próprios Estados Unidos, né? Locais aí em que a realidade vai se impondo pouco a pouco. Então você tem que entender essas imposições, tentar compreendê-las muito bem, tentar se adequá-las a um novo mundo, né? Mundo novo construído justamente por essa realidade que vai se impondo a cada dia. Só que há alguns países, algumas potências do Ocidente, na verdade o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, se recusam, na verdade, a aceitar esse tipo de coisa, né? E reage de que maneira? Reage jogando bombas, fazendo guerras e criando as né? Realmente eu acho que essa entrevista, portanto, foi assim, um soco na boca do Ocidente, né? Um soco muito poderoso, foi uma entrevista de uma habilidade extrema, de um líder que em 2 horas consegue, provavelmente, como alguns falam, até mesmo ajudar a evitar um conflito mundial, né? Então muita gente poderá pressionar agora os seus líderes na Europa e até mesmo nos Estados Unidos a partir da compreensão mínima dessa entrevista. Um ponto também muito importante do Putin, em que embora seja um líder que fala inúmeras línguas, né, tem um conhecimento absurdo de história, de cultura, de sociologia, antropologia, enfim, de tudo que você pode imaginar, é um cara muito preparado, ele consegue mostrar um didatismo colossal, porque sabia que precisava ser bastante didático para que as suas palavras chegassem às pessoas mais simples ao redor do mundo. E isto ele faz como poucos. E em virtude de tudo isso, podemos finalizar este vídeo falando que essa entrevista foi de fato brilhante, foi um dos grandes acontecimentos deste século, e isto evidentemente vai impactar certamente aí em muitas decisões e muitos acontecimentos políticos a partir de agora. Tá bom, gente? É isso.